Muito boa noite a todos e todas. Hoje, terça-feira, né? Uma terça-feira razoavelmente quente, meia fria, dependendo do lugar onde a gente está. Né? São Bernardo aqui está frio, depois a gente vai perguntar se Hortolândia, que é o lugar onde a nossa convidada de hoje mora, está frio também ou está calor. Mas hoje teremos mais um Fala Borges, mais com certeza um sucesso de audiência nosso, né? De um trabalho fantástico que a gente vem desenvolvendo, e não sozinho. Mas o mais interessante de tudo é que o Fala Borges ele tem como um dos seus principais objetivos colocar as pessoas que são anônimas e que são os verdadeiros protagonistas da sociedade para falar as suas ideias, a sua filosofia, a sua experiência e de que maneira pode contribuir na transformação da sociedade e que, ao mesmo tempo, está contribuindo para transformar a sociedade brasileira na qual fazemos parte. E hoje nós vamos ter uma convidada maravilhosa, lá de Hortolândia, né? Uma ativista ativa mesmo, não é pleonasmo, é uma grande ativista, a mãe Eleonora, e eu gostaria de convidá-la já para entrar na nossa sala e bater um papo com a gente. Mãe, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite a todas e todas, e todos e todes. Boa noite, Borges. Vou agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você, a gente bater esse papo, essa conversa boa, que só nós sabemos fazer. Maravilha. Hoje, então, mãe, e como todo convidado sugere tema, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, a gente discutir sobre a importância da mulher negra na sociedade brasileira. Mãe, fica com a senhora, qual tema primeiro a senhora quer discutir ou quer discutir ao mesmo tempo os dois juntos? Fique à vontade. Fique à vontade. Eu vou conversar sobre tudo ao mesmo tempo, porque eu fiquei pensando o dia todo, como eu sou uma sacerdotisa, então agora em tempos de pandemia, as pessoas têm adoecido mais com essa angústia, com esse sofrimento todo, de saber quando que tudo isso vai parar, quando o que é normal vai voltar a ser normal, né? Quando poderemos nos reunirmos de novo. Nós sabemos que tem pessoas que estão saindo, mas tem pessoas que ainda estão mantendo o isolamento social, né? Então, eu passei o dia todo pensando como que eu vou abordar esse assunto que já é falado, pode parecer que não, mas nós falamos muito sobre isso. E aí eu fiquei pensando como eu começaria o meu bate-papo com você, né? Falar de intolerância. Eu achei importante esse programa, né? E a oportunidade que você dá ao convidado a escolher o tema, né? E eu pensei assim, como vou começar? Então eu pensei, essa pauta você não encontra em nenhuma campanha de nenhum político, né? Falar sobre intolerância, propor políticas públicas, né? Para eliminar, né? Nós sabemos que as religiões de matriz africana, tanto o candomblé como o umbanda, é uma religião negra, né? Então do que nós estamos falando? Estamos falando do racismo, né? Nós estamos falando do racismo, de uma das faces do racismo. E aí, assim, por que os nossos políticos não falam sobre a intolerância, né? Por que a grande mídia não falam sobre intolerância? Nós temos estados do Brasil que os casos se tornaram extremamente violentos, né? Nós temos pessoas, no estado do Rio, por exemplo, sacerdote, sacerdotisa, pais e mães de santo sendo expulsos dos seus templos sendo apedrejados, derrubado, queimado. Tivemos casos aqui em São Paulo, temos casos no Nordeste, né? No Nordeste nós temos casos também de pessoas que foram assassinadas. Então, isso é um crime, né? Existe um crime acontecendo que perpassa pela discriminação, pelo racismo e reverbera numa violência que acaba tirando até a vida das pessoas. E aí eu fiquei... E por que isso? Né?
Se a própria Constituição, ela diz no seu artigo 5º, inciso 6º, o direito da liberdade. E aí é que é um grande engano. A Constituição está lá, a Carta Magna está lá, mas nós sabemos que no nosso país, esta mesma carta, ela é desrespeitada. Primeiro, pelo desconhecimento, porque muitos religiosos de matriz africana ainda desconhecem esse direito. Como todo brasileiro não conhece a Constituição, né? Nós não conhecemos quais são as leis que foram criadas para nos proteger, né? Para organizar a sociedade. E eu tenho discutido muito isso, dessa necessidade da gente conhecer, né? Porque é importante a gente conhecer a Constituição. Eu passei por um processo de intolerância, e se eu hoje falo da Constituição, porque eu tive que usar essa Carta Magna para me defender, né? Eu moro aqui em Hortolândia, sobrevivo com a minha luta, né? Hortolândia é uma cidade conhecida por um grande número de evangélicos, né? Mas isso agora é um problema que não é só local, é nacional, né? Nós temos aí, né, o executivo desejando colocar um ministro incrivelmente, cruelmente evangélico, e para quê, né? Essa é a grande preocupação. Então, falar de intolerância é fazer as pessoas pensarem que não é só você deixar de tocar os seus tambores que você vai estar protegido. Existe uma política, existe um planejamento político cruel de eliminar as religiões de matriz africana, né? E aí, assim, sim, sobrepor ao outro. Então, o religioso de matriz africana, ele precisa se organizar, né? Eu estou aqui em Hortolândia, eu estou participando de uma candidatura coletiva, Borges. E eu relutei muito a isso. Mas, se nós não estivermos lá, nesse espaço, que é um espaço de poder, um espaço de decisão, as nossas pautas não serão resolvidas. E elas têm que ser resolvidas por nós. Nós também temos que deixar de pensar que a gente vai lá apoiar aquele candidato ou aquela candidata com aquela promessa que vai fazer, porque depois que entrou, esquece, né? Então, essa articulação ela tem que vir de baixo para cima. Essa articulação ela tem que vir de fora. Mas eu estou falando de intolerância? Estou falando de intolerância. Mas, assim, dizer que as religiões de matriz africana são perseguidas, que elas são discriminadas, que os templos, eles são apedrejados, tudo isso nós já sabemos. Eu acho que discutir hoje aqui, o que eu quero discutir, e assim, não vou ficar teorizando, porque também as pessoas já sabem que isso acontece, o porquê que acontece. Eu acho que nós temos que discutir intolerância como pauta, sim, na associação de bairro, numa roda de conversa. Essa discussão ela tem que ser permanente e persistente, viu? E assim, os nossos pares, os nossos colegas, os nossos vizinhos têm que saber que isso acontece. A gente não pode ficar colorindo a coisa, entendeu? A gente tem que mostrar como que acontece e de que forma. Eu vou lá no Conselho da Mulher. Lá no Conselho da Mulher eu vou pautar a questão da intolerância. Eu estou lá no Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Um lugar específico para essa discussão? Mas se não tiver um religioso de matriz africana lá para pautar, essa pauta não vai acontecer. Então, os religiosos de matriz africana, eles precisam se conscientizar, tá? Desse processo, de estarem atentos, fazerem parte. Olha, é cansativo, porém, o nosso país, ele tem uma dívida histórica, e ele nem discute isso. Nós tivemos leis que foram criadas para contar a história dos africanos escravizados nesse país, dos nossos ancestrais, dos nossos heróis, dos artistas, né? Como as coisas aconteceram,
E essa lei, ela não passou. Ela não passou. Porque você chega na escola, você vai encontrar lá um religioso, né, que vai impedir que essa discussão aconteça. Então, como que a gente pode mudar uma sociedade racista, se não pautando? Né? A gente tem que discutir. Eu estou lá no Amigo de Bairro, eu sou lá do terreiro tal, eu sou filha do terreiro e eu quero contar aqui o que acontece no meu terreiro. Só assim a gente vai mudar essa história. Porque, assim, ninguém é racista. Quantas vezes a gente tem assistido as denúncias e a pessoa negando que é racista? Agora nós temos o santo celular, né, que grava, né? Mas nós temos ainda uma justiça que ela é falha nessa questão, né? Então a gente precisa pensar que intolerância não é só algo que acontece lá e que a gente se cala, não. Se a gente se calar, isso não vai mudar. Olha, Borges, eu saí de Brasília e eu me lembro de uma história que aconteceu em Brasília na década de 60, e da polícia de Brasília. Eu morava no Gama, uma cidade satélite, e a minha mãe conhecia uma senhora que no final se tornou minha madrinha, e ela teve o terreiro dela invadido num momento de um trabalho espiritual onde tinha pessoas incorporadas, né? E a polícia entrou, quebrou tudo, né? Quebrou tudo. Então, na década de 60, nós estamos em 2020, no século XXI. O que mudou de lá para cá? Né? Então, quando você vai discutir isso, falar, eu fiquei muito conhecida como a mãe Leonora, que está sempre reclamando, porque ainda mudam o discurso, né? Acabam mudando. Você é a vítima que sofre dessa intolerância, desse racismo religioso. Mas você se torna a pessoa não grata, a pessoa polêmica, a pessoa que só reclama, né? Eu já ouvi de gestores públicos aqui da minha cidade, se não reclamar, não é a mãe Leonora. Então, também minimizam, né, o discurso da gente. Então, a gente tem que se preparar cada vez mais para essa discussão. Eu estou aqui dentro desse mandato coletivo e a minha representatividade é essa, discutir essa questão, né, da intolerância religiosa, mas discutir seriamente, porque não dá para a gente, no momento político, discutir no 20 de novembro, discutir no 13 de maio, nós vivemos 365 dias. Em 365 dias, a gente sofre. Se você tem um terreiro na área urbana, porque nós não temos terras, né? Nós não temos nenhuma dívida para ser perdoada, né, Borges? Geralmente, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, estão nas casas dos sacerdotes e das sacerdotisas. E aí, esse pessoal também tem família, nós temos família. E aí, nós temos que pensar que os nossos filhos, eles vão ser discriminados, eles vão ser excluídos, eles vão ser zombados. Eu sou mãe de único filho e o tempo todo eu acompanhei meu filho na vida escolar. E não permiti que o meu filho sofresse discriminação. Então, a minha luta, eu até fui lembrada por uma professora esta semana sobre essa minha luta, né? Porque, assim, quando começaram essa história de ensino religioso, eu fui até a escola, a direção, perguntar se iam estudar as religiões, porque ainda tem isso. Ainda falam os praticantes da seita, né? Ainda nós temos que discutir essa questão, né? É religião ou não é? É uma seita. Os adeptos do candomblé, né? E assim vai. Eu estou cursando uma faculdade, e numa matéria minha,
de ambientação social, na hora que foi falar sobre a religião, a macumba. Então, você precisa entender que a intolerância, ela é ampla e ela é persistente. Ela existe em todos os quadros, né? Em todos os quadros. Porque as pessoas se enganam que é só o tambor. Não, não é só o tambor. É a sua prática religiosa. Quando eu fui abrir meu terreiro, para mim era tão tranquilo. Eu abri um terreiro porque era a minha religião, né? Eu sou brasileira, né? Nasci aqui. Então, para mim, era normal. Eu só fui descobrir que não era normal quando eu abri um terreiro, né? E que eu fui visitada inúmeras vezes pela polícia, né? Que a polícia me levou várias vezes para a delegacia para depor. Quando eu fui para um fórum, e lá no fórum eu fui sentenciada pela perturbação da ordem. Veja, Borges, a semana passada, no sábado, eu não dormi a noite toda com um pancadão, né? A noite toda. Foi até 7 horas da manhã, entendeu? Mas eu nem vi, eu não vejo, isso virou normal e eu não vejo reclamações, entendeu? Mas o terreiro, toda a prática, ela é considerada perturbação da ordem, né? Se o seu vizinho, ele reclamar de você, foi isso que eu fiquei sabendo num fórum. Minha senhora, a senhora perturbou, a senhora infringiu a lei do psil. E o que é a lei do psil? Qualquer horário que você fizer um barulho na sua casa e o vizinho lá se incomodar, ele pode chamar a polícia. Só que isso não acontece em outras situações. Acontece nas religiões de matriz africana, né? Que tem a prática, que a maioria dos sacerdotes, da sacerdotisa, trabalham e os seus cultos é à noite. Os cultos são à noite, né? E aí, assim, o vizinho reclamar, você tem que parar o seu culto, né? Eu driblei isso, eu faço o meu culto aos domingos, né? Porque eu cansei, eu vi que não existe uma proteção, e aí as brechas da lei são inúmeras. Então, como que a gente vai resolver essa questão da intolerância? Militando, indo para as ruas, discutindo, se formando, né? Se potencializando para quebrar esse discurso falso e moralista, né? E é intolerante, porque no fundo é isso. É uma intolerância. Eu tive um probleminha essa semana com uma pessoa, falou, mas você não pode colocar intolerância? Posso, é intolerância. Você não vê essa intolerância acontecendo com outras religiões, né? A não ser com as religiões de matriz africana. Então, assim, Borges, quando você falou assim, escolher um tema, falou, vou falar de intolerância, porque é importante se falar todos os dias, todas as horas, em todos os espaços que a gente precisa estar pautando sobre esse assunto. Porque agora vamos contar, hoje, quanto vai ser a próxima oportunidade que eu vou ter para discutir ou conversar sobre intolerância religiosa. Nós temos grandes ativistas, grandes militantes, que estão ali fazendo o seu trabalho, falando. Nós temos a caminhada da intolerância, né? Nós temos as Águas de São Paulo, nós temos vários movimentos e precisamos de mais. Precisamos de mais. A semana passada, dia 30 de setembro, eu participei de uma live para falar sobre um dia tão importante no município de Campinas, que é o dia das religiões de matriz africana. Mas o dia das religiões de matriz africana, as pessoas questionam. Mas, Borges, isso é importante, né? Lá em Campinas, nós tivemos um vereador que teve a sensibilidade de criar esse dia. Então, é um dia de fórum, é um dia de discussões, é um dia de visibilidade, né? Porque é outra coisa. Aí você vê
as grandes mídias apresentando os grandes eventos religiosos, católicos, cristãos, né? E não precisa estar aqui pautando, mas não, você não vê. O que se vê é a lavagem do Bonfim, das escadarias do Bonfim, e a festa de Santa Bárbara, que é muito famosa e não tem como não passar, porque a mídia internacional fala sobre isso, mostra sobre isso. Então, intolerância no Brasil existe, porque é uma religião de negros. Então, nós estamos falando de quê? De racismo. Não dá para você dizer que não. Ainda que nas religiões de matriz africana, nós temos muitas pessoas brancas, mas é uma religião, por exemplo, na Umbanda, é o preto velho, não é o preto branco, não é o branco velho, é o preto velho. Então, é uma religião que ela é negra. Então, daí vem todas essas discussões. Viu, Olha, assim, é maravilhoso ouvir a senhora por esse raio-x que a senhora traz. E, ao mesmo tempo, assim, é a primeira vez, inclusive, que eu vejo uma discussão sobre intolerância religiosa que trabalha uma rede e não o tema em si. E é muito legal que a senhora fala de intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, traz uma reflexão sobre, por exemplo, a intolerância religiosa está na escola, está na mídia, está nas ruas, está em todos os lugares. E é tanto porque a gente realmente precisa fazer essa reflexão que a senhora nos traz. A gente precisa fazer essa reflexão. Né? Primeiro, porque a maioria da sociedade brasileira é negra. É negra. A maioria da sociedade brasileira. Segundo, que a gente tem um passado histórico que, inclusive, reflete tudo isso no que a senhora está dizendo. Não é verdade? Quer dizer, quando a senhora pergunta assim, o que mudou, né, dos anos 60, onde a senhora foi violentamente reprimida pelo Estado, para os dias de hoje? Né? Então, precisamos fazer a discussão. Né? Mas eu gostaria de, por exemplo, assim, quando a senhora fala, existe uma ausência do Estado? Como é que a senhora vê o Estado nesse sentido? Porque a senhora fala Estado ao mesmo tempo, porque se existe ausência do Estado, faltam pessoas eleitas que defendam políticas públicas. Como é que a senhora vê isso? Principalmente agora que a gente está vivendo um ano de eleição. Eu vejo muitas nossas pautas sendo utilizadas para discurso, né? As pessoas discursam. Um abraço, Edileuza. Eu queria dar um abraço enorme aqui. De ver. A Mari Jane Lima também está te mandando uma bênção para a senhora. Tem uma galera boa aqui, ó. Sul Soares também está aqui maravilhada ouvindo a senhora com essa aula que a senhora está dando. Paulo André também, grande amigo meu, sempre com a gente aqui nas lives. Ele está aqui admirado de mais uma aula. E a Beth, que é nossa fã de carteirinha, que está aqui com a gente também, super feliz. Beijo, Beth. Super então... Beth. E o Raimundo Carvalho, que também é um cara que está sempre com a gente aqui junto. E as pessoas vão chegando. O Lúcio Júnior está aqui com a gente. Então, mãe, como é que fica isso? Essa questão. Como criar políticas públicas? O que precisa, do ponto de vista da senhora? Então, eu acho que as nossas pautas, elas são muito utilizadas. Certo. Né? E isso eu falo de todos os partidos. Viu? As nossas pautas, elas são utilizadas. A intolerância, a comunidades tradicionais, né? A intolerância, precisamos acabar, mas esse discurso é só o discurso, né, politicamente correto, mas são poucos os avanços. Quando a Lei 10.639 ela foi sancionada, a gente que tem filhos, né? Eu estou agora dentro do terreiro, eu tenho 11 crianças que estão sendo criadas dentro de um terreiro,
com a vivência de um terreiro, com a presença dos orixás, né? Do fazer, de ver ralando uma saçanha, fazer uma comida para o orixá. Essa é a prática, né? E a criança, nós temos crianças lá com menos de 2 anos rezando as rezas. Amanhã é um dia que a gente dedica a Oiá e a Xangô, que é o meu orixá, inclusive, Oiá. E amanhã é dia de a gente rezar o Amalá. Eu tenho uma criança que, com menos de 2 anos que reza esse Amalá. Aí essa criança ela vai ocupar, né? Ela vai até a escola, esse espaço de socialização, né? De racismo, de intolerância, né? E de todo esse processo, porque nós temos um número de fundamentalistas ocupando esses espaços e que tentam fazer com que essas crianças, elas até neguem a sua religiosidade, né? Nós tivemos um caso no Brasil de uma menina que foi apedrejada, né? Nós tivemos recentemente uma menina de 13 anos que estava dentro de um terreiro, num processo iniciatório, que ela foi tirada, e pelo conselho tutelar, né? Mesmo a mãe da criança autorizando o processo de iniciação, a avó da menina foi, juntamente com o conselho tutelar, e tirou a criança desse processo. Então, nós precisamos de políticas públicas efetivas, né? O respeito à religiosidade de matriz africana, assim, já passou do tempo. A gente precisa ser garantido. Então, nós temos uma organização. Quando a gente recolhe uma criança, nós temos que ter um documento. Por que a gente pode sofrer? Porque essa mãe acabou sofrendo, e esse pai de santo, quando a avó, que é evangélica, né, foi lá e fez uma denúncia de abuso, dizendo que a criança estava sendo abusada, né? Porque nós temos as fake news também para os religiosos de matriz africana, né? Eu me lembro do meu vizinho e até a vigilância sanitária da cidade, do município de Hortolândia, falar que eu tinha bichos pendurados e que as varigeiras entravam. E a fiscalização foi até lá verificar. E mesmo eu abrindo, mostrando que não tinha, porque tem espaços dentro do terreiro que são sagrados. A gente não abre esses espaços, viu, Borges? E aí a fiscalização, ela quis entrar. Então, eu tive que estar amparada. Eu tive que estar amparada da lei. Então, eu levei anos lidando com isso. Então, a política pública ela tem que ser efetiva. Ela tem que ser protetora. Isso é muito importante. Então, assim, quando fala a escola, um lugar de socialização, mas é um lugar onde a criança negra sempre sofreu, né? Sempre sofreu o racismo, o xingamento, a criança sempre sofreu pela textura do seu cabelo. E agora, se essa criança negra ela é religiosa, também nós temos essa criança que vai sofrer a intolerância religiosa. Aí a pergunta que fica, a gente vê o católico levando seus filhos, batizando as crianças ainda bebês, né? Os evangélicos também levando seus filhos, batizando, sentando nos bancos das igrejas, fazendo seus louvores. Por que é diferente com a gente? Por que para nós iniciar uma criança, a gente precisa de um documento? Por que não é exigido de uma criança evangélica e de uma criança católica? Essa é uma estratégia de proteção? Mas cansa. Porque é direitos, né? Se a Constituição diz que é o seu direito expressar a sua religiosidade, por que, para você fazer isso, você tem que ter um documento para apresentar à justiça? Porque essa mesma justiça não cobra
da criança católica, né, que é batizada. Qual a justificativa? Que a criança pode ficar resfriada? Pode pegar uma pneumonia? Não é? Porque para a gente tem sempre desculpa. Então, quando você vai falar de intolerância, a gente tem que sair do discurso acadêmico. A gente tem que ir para o discurso da prática, da vivência. E mostrar para as pessoas as mínimas coisas, para você ter noção da crueldade, né, e do embuste. Né? Porque, na verdade, essa sociedade brasileira é de uma hipocrisia. E você vê, quando você vai iniciar uma criança, nós tivemos 2 casos em São Paulo, eu me lembro em 80, na década de 80, 90, que um pai de santo ele foi preso. Foi quando eu conheci um grande advogado, doutor Edson. E ele nos orientou há mais de 20 anos como faríamos os nossos rituais, como cuidar das nossas crianças. Porque a justiça brasileira, o Estado brasileiro, que tem que garantir, e está na Constituição, ele é o primeiro a te agredir. Então, assim, precisamos de políticos, nós precisamos se manifestar. Em qualquer espaço que tivermos, a gente tem que se manifestar, falar. E outra coisa, enfrentar, né? Porque nós temos negros que não se assumem, né? Religiosos que não se assumem. Quem é do axé foi uma campanha nacional. Quem é do axé, Borges, diz que é. Eu sou do axé. Então, assim, hoje, eu sou conhecida como Mãe Eleonora. Mas antes de eu ser uma sacerdotisa, eu sempre disse que eu era de candomblé. Eu nunca tive dificuldade de dizer. Porque, para mim, se tem um problema, o problema é do outro, não é o meu. Tá vendo? Entendeu? Justamente. Maravilhoso, maravilhoso. Justamente, a senhora coloca aí a bandeira do que é realmente a democracia. Porque se a gente defende uma democracia, e principalmente uma democracia em plenitude, ela tem que respeitar os direitos, a paridade, a igualdade, a equidade. Inclusive, a palavra tolerância não tem que existir numa sociedade democrática. Tolerância é assim, quando a gente fala tolerância, significa que realmente tem um problema para além do tolerar. Né? Do tolerar. Então, é paridade, igualdade e fraternidade, né? Isso são elementos da democracia. Quando a senhora traz todo esse cenário, significa que está muito longe da gente ter um ambiente democrático pleno. Quer dizer, é um ambiente de luta, não é verdade? É um ambiente que tudo isso que a senhora fala. E a única forma da gente garantir direitos é se organizando, através da luta, né? Maravilhoso. É ótimo ouvir a senhora. Agora, sobre a questão, já pegando o gancho, a questão da mulher negra no Brasil. A importância da mulher negra. Porque tudo isso traz um contexto. Nada se separa. Nada está ausente. Tudo é um conjunto. Que a gente chega à conclusão de que somos uma classe trabalhadora. Independente de cor, raça, gênero, religiosidade, sexo. Então, e regionalidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que também entrar nessa onda de pensarmos como classe trabalhadora. E aí, pegando o gancho do segundo tema que a senhora traz, que está incluso no primeiro tema, como é que a senhora vê a questão aí da mulher negra? Porque existe um imenso desafio no Brasil. Eu acho que é também uma questão de luta, né? De se organizar, porque nós vivemos lidando com uma luta, e foi até interessante, quando a gente foi fazer o teste, você me pediu uma foto, e aí eu, correndo, mandei aquela foto que eu estou segurando no acarajé, né? Porque o ofício da baiana do acarajé é patrimônio imaterial, né? E quando a gente fala da intolerância, né, vou dar um exemplo simples. Muitas mulheres no estado de São Paulo e em outros estados brasileiros
elas não vendem um acarajé de baiana. Mesmo não sendo religiosas de matriz africana, elas têm o medo de vestir, elas têm a preocupação de não serem aceitas, né? Como eu vejo a luta da mulher negra, Borges, eu acho que houve avanços, né? Eu acho que nós estamos, primeiro, entendendo que é preciso lutar, porque a gente sempre lutou, mas lutar de uma forma organizada. Precisamos ocupar os espaços, né? E assim, quais espaços? Todos os espaços, porque nós estamos em todos os lugares. Quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, né? Se você for falar da minha mãe, eu vou estar falando da minha mãe e a outra que está escutando vai achar que eu estou falando da mãe dela, porque são as mesmas dores, né? São as mesmas lutas, né? A mulher negra, ela continua ganhando menos do que o homem branco, do que a mulher branca, do que o homem negro. A mulher negra, ela ainda é a maior vítima de violência, sofre o abuso sexual. A mulher, ela é violentada, ela é espancada e ela é discriminada, né? Hoje nós estamos assistindo, por exemplo, mulheres negras que vão falar, que aparecem nas redes sociais, e ali elas são atacadas. Então, como eu vejo essa luta, que precisa ser intensificada, né? E assim, as mulheres negras, elas têm mesmo que puxar a mão uma da outra, para essa discussão, ela ser uma discussão potente. É preciso fortalecer umas às outras, porque nós estamos longe, né? Mas longe mesmo de um lugar justo, né? De um reconhecimento social. A gente precisa muito, muito, muito ainda lutar. É preciso, sim, que a gente forme os nossos filhos, é preciso que a mulher negra vá para uma faculdade, sim, entendeu? Porque tudo isso é se potencializar, né? O brasileiro, ele é racista, e aí nós temos, nessa questão racial, esse recorte com a mulher negra. A mulher negra, ela sofre de uma solidão, ela sofre de um reconhecimento, né? É preciso sempre lutar. Assim, eu ouvi uma amiga minha que falou, por que para nós o lugar é sempre de dor, né? Por que o lugar da mulher tem sempre seu lugar de luta, de sofrimento, de batalha, né? Nós sofremos, a mulher, ela tem o estereótipo, a mulher negra, de ser forte. Ela tem que ser forte. Até na hora de um parto, existe a violência contra a mulher, né? O tratamento é diferenciado. Então, a gente precisa discutir o papel da mulher negra na sociedade. Esta também é uma discussão, Borges, que tem que ser. Você falou, equidade. Precisamos garantir essa equidade, né? Precisamos garantir essa tão sonhada igualdade, né? A gente precisa garantir. Você vê o que acho que todo brasileiro acompanhou a proposta da empresária do Magazine Luiza, querendo fazer um programa de treinamento para pessoas negras, no Magazine Luiza, e como a população brasileira se levantou, né? É preciso pensar na dor da mulher preta, né? Acho que isso é muito importante. Eu conversei sobre isso e eu lembrei da mãe do Miguel, né? Eu tive uma live com a Edileuza, nós falamos das amas de leite, né? E eu lembrei de tantas histórias, e as histórias, elas se repetem. Então, qual é o papel da mulher negra na sociedade? Esse papel tem que ser discutido. É um lugar aonde ela quer estar, né? Então, e isso não vai ser resolvido se não for através da luta, né? Por isso a importância das marchas das mulheres negras. Por quê? Você está dentro de um conselho, tem que ter o recorte da mulher negra, precisa sim, e aí você tem uma luta, porque muitas cidades, muitos municípios não aceitam essa discussão, né? Aí dizem, não, mulher é mulher, tudo é igual, e não é igual, né?
porque a mulher negra ela continua ganhando menos, então não é igual, né? A questão salarial não é igual, né? A oportunidade de trabalho, de estudar, não é igual, né? A mulher negra, e você viu, tanto a mulher negra como o homem negro, a desigualdade no período da pandemia foi gritante, né? A maioria das mulheres negras, elas são as mulheres que trazem o sustento para a família, não? São responsáveis pelos lares, né? E isso reverbera até na velhice. Quantas mulheres negras são vós, né? E ali garante o sustento da sua família preta. Então, se isso fosse diferente, nós não teríamos, né, tantas famílias pretas passando por processo de perder seus filhos para a violência, né, de ter filhos mortos tão cedo. Então, o lugar da mulher preta precisa ser discutido e garantido. É preciso que nós tenhamos políticas públicas efetivas, né, para as mulheres negras. E a gente vê assim, quando se falou de cotas, houve uma discussão, né? Quando você vai falar da violência obstétrica com a mulher, é mimimi, né? Mas não é mimimi, é realidade. Então, eu vejo a luta da mulher preta muito longe de terminar, né? Porque nós vivemos num país desigual, nós vivemos num país racista. Tem dia, Borges, que eu falo para o meu filho assim, eu acho que isso nunca acaba, porque a história ela se repete. Foi com a minha avó, foi com a minha mãe, vai ser comigo, é comigo em algumas pautas. Eu não tenho filhas, mas vai ser com minhas sobrinhas, né? Vai ser com as minhas amigas, as filhas das minhas amigas. Essa sociedade está muito longe de reconhecer a importância da mulher preta na sociedade. Maravilhoso. É ótimo ouvir a senhora. É uma grande aula, é uma grande reflexão. Agora, mãe, onde, no ponto de vista da senhora, começa o processo de transformação? Apesar da senhora acabar de dizer que ainda vai perdurar por muitos anos, que inclusive a luta de classes, ela perdura, perdura enquanto houver classes, e principalmente classes opostas, né? Luta de classes é luta de classes. Quando a senhora, no ponto de vista da senhora, onde começa a transformação de tudo isso? Na escola, família, sociedade? Onde está a saída? Olha, não é no aeroporto, por favor, hein? Oi? Não é no aeroporto. Eu acho que a saída, ela começa na família. Tá? Por exemplo, a minha mãe não discutiu comigo racismo. Viu? Essa discussão não acontecia na minha casa. Então é preciso que a gente discuta isso. Que a gente prepare os nossos, né? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, para lidar com essa desigualdade social e com essa desigualdade racial. É preciso. Na escola também é um espaço de transformação, de educação. Acredito que a educação possa mudar isso, né? Mas o que nós estamos assistindo? O retrocesso, né? Quando a gente começou a caminhar, vem o brasileiro e muda isso, porque percebeu que havia ali uma possibilidade, né? E quantos jovens negros entraram na faculdade? Isso é importante, né? Quantos jovens negros estão fazendo uma faculdade, né? Então, a transformação, ela vem de casa, Borges, você tem que preparar os seus, né? Essa conversa sobre racismo tem que ser uma conversa de casa, sabe? Sabe aquele papo que você senta numa mesa para tomar um café? Olha, meu filho, presta atenção, você tem que tomar cuidado, porque a mãe preta, ela fala isso. Olha essa roupa, olha esse cabelo, cuidado, entendeu? Existe até manual de como você deve agir, um jovem deve agir, quando ele é parado pela polícia. Olha onde nós chegamos. Nós temos esse manual das mães brancas com seus filhos? Nós não temos. Então, a discussão começa dentro de casa.
explicar o que é o racismo, e que a educação vai fazer essa transformação. A educação é a principal ferramenta para mudar, pelo menos para preparar os nossos. Os nossos têm que estar preparados para essa discussão, entendeu? Então, eu considero a educação como o único processo transformador de uma sociedade, porque você prepara, né? Você prepara os seus filhos, você prepara os seus netos para discutir. Eu cheguei aqui correndo para tomar o banho e eu vi a esposa do Barack Obama, a Michelle, que pegou um pontinho lá muito interessante do Trump falando sobre, pontuando o fato dele falar sobre o Covid, o discurso que ele fez, né? Mesmo ele tendo todo o recurso, né? Aí a Michelle fala sobre quem foram os mais prejudicados nesse Covid. Quem eram os desprotegidos? Quem mais morreram? Então, a Michelle é uma mulher preparada, é uma mulher que está num lugar de fala, num lugar de poder, porque a gente precisa ocupar os lugares de poder, de decisões importantes, é preciso. Então, o negro brasileiro tem que pensar e tem que apoiar. Toda vez que você tem lá no seu bairro uma mulher negra que faz parte da associação de bairro, uma mulher que luta pelos seus filhos, nós temos que apoiá-la. Porque a gente tem que ocupar esse espaço de poder, o espaço de decisão. É importante, Borges, entendeu? Então, quando a Michelle falou, olha, vamos votar, porque a população negra não vota, né? Os jovens não votam nos Estados Unidos. Pensa, quem foi que morreu? Quem foi que não foi atendido? A quem o Covid mais abateu? Isso é um ponto tão, assim, tão peculiar, e que a gente ficou parado na frente da televisão falando, tá morrendo preto, né? Aí vem um presidente, né? Que não se responsabilizou, que não defendeu o povo do Covid, não estava nem aí, e fala, olha, vocês têm que enfrentar o Covid, olha como eu estou aqui. E aí uma mulher preta vai lá e faz uma fala tão potente. Então é preciso que a gente pense na educação como um processo transformador, mas a gente tem que preparar os nossos dentro de casa. Mãe, e ao mesmo tempo que a senhora fala da educação como um processo de transformação, a gente tem, por outro lado, a grande mídia, né? A grande mídia, apesar de ter colocado alguns exemplos, né, você pode até pegar alguns telejornais onde existem mulheres negras apresentando o jornalismo, algumas telenovelas, você pega algumas mulheres e homens negros como protagonistas, e etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, no ponto de vista da senhora, ainda falta muito? Existe um mascaramento acontecendo ainda, na realidade? Falta muito representatividade. Essa é a palavra, nós precisamos de representatividade, de referências, né? Quem são as nossas referências? A criança negra, ela tem que chegar numa loja e não tem que ter uma boneca preta. Nós temos que ter várias bonecas pretas. Nós temos que ter várias bonecas com cabelos diferentes, porque nós somos pretos diferentes, né? Assim, então, a gente precisa dessa representatividade. Vidas negras importam. Será que importam mesmo? Né? Porque eu vi a discussão numa grande mídia, essa discussão sendo feita por jornalistas brancos. Aí os movimentos sociais, aí a importância dos movimentos sociais, atacaram essa grande mídia. E aí, rapidamente, eles foram lá e colocaram as jornalistas pretas, né, para falar da pauta que só nós, que somos pretos, podemos falar. Tem brancos antirracistas? Tem, precisamos, entendeu? Mas esse lugar de fala do racismo, discriminação, somos os protagonistas. Eu acho que falta muito. Hoje, Borges, eu brinquei muito com boneca, né? Não era
bonita, né? Os pretas aí. E é importante, porque a menina, e ela vai se reconhecer. Vai? Eu acho que o sinal deu uma caída. Agora voltou. Oi? Não. O sinal acabou, deu uma interferência no sinal. Ouvi. Naturalmente, deu uma interferência. Tudo bem? Tá bom. A gente vai fazer o seguinte, teve esse pequeno probleminha técnico, não saiam daí, a gente vai fechar a live e a gente vai voltar novamente em 30 segundinhos. É rapidinho.